Nós voltamos com o programa Eclésia dessa noite falando sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é doutor da igreja, né? É um gigante na filosofia, na teologia, né? Agora, um gigante também, não só nessa razão, né, Padre Guido? Ele não era magro, São Tomás de Aquino, né? Não, era exatamente bem gordo, digamos, né? Sim. E, inclusive, é bom que, a título de cultura, até no refeitório do convento onde ele morava, modificaram até a estrutura da mesa para poder ajudá-lo a comer. Era, inclusive, na sua formação como teólogo, o apelido que ele tinha dentro do convento era o boi mudo. Boi devido ao tamanho, e mudo porque quase não conversava com ninguém. Inclusive, o diácono renunciava até aos momentos de recreio para estudar, aprofundar cada vez mais a filosofia e a teologia. É aquele episódio que se conta, né, que um dia os colegas dele, religiosos, acharam por bem fazer uma brincadeira e durante o recreio entraram todos às pressas na sala de estudo dizendo: Tomás, Tomás, ele estava estudando, bem logo veio uma coisa extraordinária, há um burro que está voando no pátio do seminário. E ele, coitado, ele até meio desajeitado, Deixou né? tudo e foi lá ver. Foi a correr, desceu os 2 andares, né? Chegou lá no pátio para ver o burro que estava voando e começou a olhar à direita e à esquerda, enquanto os demais seminaristas davam aquela gargalhada, né? Quando terminou a gargalhada, ele soltou a famosa frase: é mais fácil acreditar num burro que voa do que num seminarista que conte uma mentira. Ai, 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 né? Sensacional, né? Sensacional. Exato. Bom, qualquer maneira que a gente se aproxima de Tomás de Aquino, a gente só tem a ganhar. Seja de maneira mais profunda, seja tendo contato com as suas obras, vamos dizer assim, um pouco mais fáceis, se bem que nada é fácil em Tomás de Aquino, é difícil. É bem profundo, né? Como o Padre Guido já explicou no começo, a Suma Teológica, a sua grande obra, ele dedicou para os jovenzinhos que estavam entrando, né, na congregação dos dominicanos. Enfim, é muito rico estudar a vida de São Tomás de Aquino. Já fizemos um programa com o Padre José Eduardo, em outra ocasião, está disponível lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, que é a página do nosso programa. Tem um programa lá, Quem foi São Tomás de Aquino? A gente fez em outra oportunidade, vale a pena assistir também. Enquanto a gente continua a nossa conversa, vai ligando para a gente, pois já sortearemos nesse bloco, no final desse bloco, já estamos no último bloco do programa, esse livro, O Bispo, de Carlo Maria Martini. Então, vai ligando para a gente. Padre Guido, vamos lá. Bom, prometi que colocaria já no início, antes eu ia perguntar para o senhor já a terceira via, mas vamos a um texto do Catecismo. No início do Catecismo da Igreja Católica, já no número 31, a Igreja apresenta no seu documento oficial, já está aí o texto, um texto que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Preste atenção lá, acompanhe comigo. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhes chama provas da existência de Deus. Não no sentido de provas que as ciências naturais indagam, mas no de argumentos. Mas no de argumentos, né? Não no sentido das ciências naturais, mas no de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida criação, né? Tem como ponto de partida criação, o mundo material e a pessoa humana. Segue depois no 32, na sequência, né? Coloca pra gente na sequência, por favor, o 32, o texto do Catecismo já na sequência. Diz assim: o mundo, a partir do movimento e do devir significa vir a ser, né? Um tipo de mudança especial, um conceito específico de mudança, mas vir a ser. A partir do movimento e do devir, da contingência, a gente vai falar da contingência agora, já na sequência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar ao conhecimento de Deus como origem e fim do universo. Nesse versículo 32, nesse parágrafo 32 do Catecismo da Igreja Católica, está ali todas as provas, as 5 vias de São Tomás de Aquino. O movimento do devir, né? A questão da causa,
a contingência, que o Padre Guido vai explicar agora, que é a terceira, a ordem, que é a quarta, a ordem, a beleza, na verdade, que é a quarta, e a beleza também diz respeito à ordem de todas as coisas, que já vamos chegando na quinta. Né? Então, aí é um pequeno resumo esse 32, basta esse texto, o 32, para a gente entender que a Igreja recomenda São Tomás de Aquino. Né? A Igreja recomenda o estudo e é seguro o caminho das 5 vias para entender a existência de Deus. Só basicamente, em 30 segundos, no bloco anterior, nós vimos a questão do movimento, a primeira via do movimento. Quem começou todas as coisas? Qual foi o motor que deu origem a todos os outros movimentos? Alguém que é ato em si e que não precisa ter um potencial de ser alguma coisa, pois ele já é. Quando a gente pensa alguém que já é, Padre Guido, não tem inclusive uma passagem de Moisés, que depois nosso Senhor Jesus Cristo repete, para confirmar o que a gente está dizendo aqui? Exato, quando Moisés, no Monte Sinai, ele recebe os mandamentos, né? Deus se manifesta sendo o que é. Aquele que é. Aquele que é. No presente, né, Padre Guido? Exato, no presente. E o mesmo tempo presente é usado por Jesus quando ele, desafiando os fariseus a respeito do templo sagrado, ele chega a dizer que antes que Abraão fosse, eu sou. Nosso Senhor Jesus Cristo que disse isso, exatamente. Sim. Também no presente. Esse eu sou, ou aquele que é justamente esse conceito de alguém que é ato em si, que não precisa de nenhuma outra característica que seja acrescentado nele, para ele vir a ser alguma coisa diferente, pois ele já é no presente. É nesse sentido que o motor que gera todas as coisas, esse ser inteligentíssimo que iniciou sem ser iniciado, é Deus. Ou a segunda causa, a segunda via, da causa que não foi causada. Alguém que causou, mas não precisou ser causado. Também esse ser inteligentíssimo é Deus. Agora sim chegamos na hora de explicar a terceira via, Padre Guido. Exato, que é chamada a prova pelo ser necessário e não contingente. Vamos explicar um pouquinho. Contingente é qualquer ser que existe, mas poderia também não existir porque não tem em si mesmo, na sua essência, a razão da sua existência. Explicamos uma palavra muito mais simples. O bebê, quando nasce, certo? Ele precisa de minerais, vitaminas, nutrientes, etc., que encontra no leite materno. Portanto, o bebê é contingente ao colo da mãe. Caso muito prático. Ou seja, ele existe, mas poderia não existir se não tivesse essas condições. Perfeito. Se quiséssemos transformar esta linguagem até na vida religiosa, nós podemos notar, por exemplo, que os superiores e as superioras, quando se trata de formar jovens, noviços, noviças, escolhem religiosos ou religiosas modelo para que possam transmitir todas as qualidades que o religioso deve ter, certo? Agora, o necessário é exatamente o oposto do contingente. O necessário é um ser existente que de modo algum pode não existir, porque tem em si a razão absoluta da sua existência. Aproveitando o seu exemplo, então, ainda, entre ser contingente e ser necessário, ficando no campo religioso, por exemplo, um sacerdote. Um sacerdote recebeu a ordenação de um bispo. E ele só pode exercer o seu sacerdote porque o bispo está ligado a ele. Perfeito. O sacerdote existe, mas poderia não existir. Poderia não estar lá. Agora, sem bispo não tem padre. O bispo é necessário para que tenha o padre. É mais ou menos nessa linha, Sim, Padre Guido? praticamente é exatamente este aqui. Como um depende do outro na sua essência, na sua formação. Por isso, a prova, devemos chegar a alguém que é necessário sem ser contingente. Certo? Isto é, tem tudo para poder ajudar os outros e não precisa da ajuda de ninguém. Mas para isso ele precisa ser perfeitíssimo. Perfeitíssimo. É uma das qualidades que nós chegamos a dizer de Deus, certo? Além de ser inteligentíssimo, é também um ser perfeitíssimo que não precisa
de mais ninguém. E pensando no conceito anterior de ato e potência, ser ato, sem ser potência. Ato plenamente, ou seja, todas as coisas contêm, estão nele, nesse ser perfeitíssimo. E sendo perfeitíssimo, bom, aqui abriria para uma outra discussão que não dá tempo de hoje, que é um outro argumento de um outro santo da igreja também, muito interessante, fica para outra oportunidade, que é o argumento ontológico. Ontológico significa da natureza do ser. É o argumento de Santo Anselmo, um outro santo da igreja que também dá um argumento interessante sobre a existência de Deus. Em poucas palavras, Santo Anselmo vai dizer: imagina o ser mais perfeitíssimo, mais belo, mais lindo, mais santo que alguém pode conceber na sua imaginação. Imaginou? Esse ser é Deus. Pois se você imaginar alguém mais perfeito que ele, esse ser então seria Deus. Ou seja, aquele ser mais perfeitíssimo que a gente pode conceber, esse ser é Deus. Esse argumento ontológico, ele tem uma outra via, um outro momento da filosofia, anterior até São Tomás de Aquino, né? Santo Anselmo anterior a São Tomás de Aquino, que tem um pouco a ver com o que o senhor está dizendo, né, Padre Guido? Porque se alguém perfeitíssimo, que contém todas as coisas, que é necessário para que todas as coisas existem, sem ser contingente, ou seja, sem ser finito, só pode ser Deus. Deus, exato. E daí aqui que poderíamos colocar até toda a filosofia e a teologia até do, digamos assim, de estampo tipicamente franciscano. É, Padre Guido? Sim, porque chegamos a um Deus perfeitíssimo, certo? E a perfeição de Deus é tão profunda que não se torna absolutamente egoística, mas transmite também esta perfeição aos seres. Quer dizer, lembrei de um exemplo agora. Se Deus que é perfeito, e, por exemplo, entre as características de Deus, ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Ele pode repartir a sua onipotência com os seus filhos. Exato. Aconteceu na vida dos santos. Perfeito. E se nós pegarmos a linha, volto a repetir, franciscana, Boaventura, chega exatamente a afirmar isto aqui. Ele chega a dizer, inclusive, que a motivação pela qual nós acreditamos que Deus se encarnou, né, assumiu a natureza humana para resgatar a pessoa humana do erro e realizou este plano, este projeto no sacrifício da cruz. Boaventura afirma que Deus teria se encarnado também como expressão de perfeito amor para completar a obra da criação, mesmo se a pessoa humana não tivesse errado. Gente, que pensamento. Maravilhoso. Eu tenho mais um exemplo no campo franciscano, mas só voltando a Santo Anselmo. Santo Anselmo dizia, se a gente imaginar um ser perfeitíssimo, ele não pode se dar o luxo de não existir, porque ele não seria perfeitíssimo. Faltaria justamente a causa, a existência. Né? Agora, esse ser perfeitíssimo, que reparte com as suas criaturas, por exemplo, as suas características, no caso da onipotência, com Padre Pio de Pietrelcina, ficando, por exemplo, no campo dos franciscanos. Como é que pode aqueles dons extraordinários? Como é que pode alguém estar em dois lugares ao mesmo tempo? Como é que pode... Quatro. Está comprovada a quadrilocação. Como é que pode alguém saber o que está dentro do pensamento do outro, se não for por próprio Deus que pode todas as coisas? Né? Ou seja, ele é necessário e não é contingente. Ele não tem a possibilidade de não existir e nem de acabar, pois ele é eterno. Essa é a terceira via. Vamos para a quarta via, Padre Guido? Exato, estamos correndo demais. É chamada a via, a prova pelos graus da perfeição dos seres. Essa quarta via ela é mais poética. Sim, exato. Olhamos para a natureza. O exemplo mais prático é que o homem é mais perfeito do que o animal. O animal é mais perfeito do que o vegetal. O vegetal é mais perfeito do que o do mineral. A cidade do Rio de Janeiro, que é belíssima, é mais bonita do que uma cidade no interior do Alasca, que só tem gelo. Exato. Agora, nós podemos fazer as comparações usando as expressões, por exemplo, o mais e o menos, qualidades da beleza natural, etc. Se nós chegarmos a um grau perfeitíssimo do mais ou do menos, é que nós chegaremos necessariamente a uma qualidade positiva máxima, que não admite, digamos assim, nenhuma impureza. E, portanto, acreditamos e chegamos a um Deus perfeitíssimo. Quer dizer que se nós admitimos a possibilidade de existir perfeição em diferentes graus, o máximo dessa perfeição
É o próprio Deus, é nesse sentido? É o próprio Deus que ganha o título de perfeitíssimo, né? Sem nenhum mesmo defeito. E São Tomás de Aquino usa exatamente estas qualidades diferentes para chegar ao máximo da qualidade perfeita. Lembrando que São Tomás de Aquino baseou essas 5 vias, né, São Tomás de Aquino, 5 vias que ele desenvolveu para provar a existência de Deus, num campo chamado metafísica, que é o coração da filosofia, né? Aquilo que vai além da física, é a metafísica. Ele baseou em Aristóteles, mas como Aristóteles ele seguiu uma sequência lógica, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates e Platão também têm colaboração em alguns tópicos aqui, que é muito complexo, não dá tempo da gente entrar em tudo isso. É baseado em Aristóteles, sim, o pensamento e as 5 vias. São Tomás de Aquino é um aristotélico. Né? Por isso, quando a gente diz, por exemplo, que o suprassumo da filosofia, para quem defende essa corrente, e todo cristão deveria defender, a suprassumo, quando a pessoa é muito boa nesse assunto, ela é aristotélico-tomista, né? Porque ela está no filé da coisa, vamos dizer assim. Mas a filosofia é complexa, são 25, 26 séculos de história que a gente não vai resumir aqui em poucos segundos. A gente está tentando um recorte no pensamento de Tomás de Aquino, que é as 5 vias. Né? Rapidinho, tem alguns minutos, liga para a gente que dá tempo de já faremos o sorteio do livro que estamos sorteando no programa de hoje, O Bispo. Né? Se você quiser ligar, ainda dá tempo. Se você quiser tirar dúvida, inclusive se tornar sócio, para nos ajudar a fazer um programa como esse, você ainda dá tempo, por favor, ligue e nos ajude nesse sentido. As nossas atendentes estão lá para tirar suas dúvidas. Chegamos na 5ª via, Padre Guido, a última das 5 vias de prova de existência de Deus. Exato, é a prova pela ordem do universo. Meus amigos, durante o verão, nesses dias, às vezes à noite, gente, mesmo não tendo nenhuma luz ao nosso redor, vamos parar alguns minutos, vamos apreciar o que está em cima de nós, né? O universo, milhares e milhares de estrelas, tantos outros mundos, planetas para cá, planetas para lá, etc. Gente, tudo que funciona numa ordem específica que não tem nada a ver com o caso. Portanto, deve ter alguém que coordena toda esta beleza do universo. O senhor disse que não tem nada a ver com acaso, né, Padre Guido? Exato. Quer dizer, é tão perfeito para a gente botar na conta do acaso? É nesse jeito, Padre Guido? Por isso, torna-se necessário chegar a um autor desta ordem. E esta ordem é dada única e exclusivamente por Deus. Gente, nós ficamos encantados. Até o grande filósofo alemão Immanuel Kant, veja só, ele costumava, à noite, dar uma voltinha no seu quarteirão, sempre deixando de propósito o chapéu em casa. Ele era muito metódico, Immanuel Kant era muito metódico. Sim, e muitas pessoas lhe perguntavam por que deixa o chapéu em casa. Ele fazia, olha, não é esquecimento, não faço questão, porque me sinto muito pequeno diante de um universo cósmico que está na nossa frente. Quer dizer, a posição que a Terra se encontra diante do Sol, a velocidade que a Terra se movimenta, a distância exata da Lua, permite que tenha vida no nosso planeta. Se fosse um pouco diferente disso, não seria compatível à vida no nosso planeta. Para dizer de um ordenamento perfeito. Mas são milhares de exemplos. A gente podia ficar a noite inteira dando exemplo do ordenamento. Quem é que ensina para uma abelha que acabou de nascer, um serzinho daquele tamanho, que ela deve fazer mel? Exato, mesmo Santo Tomás de Aquino usa exatamente a expressão: uma flecha não pode atingir o alvo sem que o arqueiro que a dispare. Entendeu? Portanto, deve ter alguém que mexe com tudo, que coloque exatamente uma ordem que forma, inclusive, um equilíbrio extraordinário no cosmos inteiro. Dando um exemplo da flecha. A ordem natural é que o movimento da corda ou do elástico do arco, o movimento mecânico, impulsione a flecha até o alvo. Se a gente estiver assistindo, por exemplo, e de repente a gente vê a flecha lá do alvo sair e voltar para o arco, é uma desordem. Isso não existe, é uma desordem, tem alguma coisa errada, né? Agora, essa ordem natural de todas as coisas, tanto da vida, da natureza, da beleza, dos astros, de todas as coisas,
é a quinta prova da existência de Deus, né? A quinta via, ou maneira, né, a prova pela ordem do universo. Exato. Essa talvez, será que é mais simples de entender? Acho que sim, né, Padre Guido? Sim, exato. E a qualidade que nós damos a Deus através desta quinta via é exatamente a inteligência. Deus inteligentíssimo que sabe coordenar os movimentos de todos os astros do universo inteiro. Gente, até o nosso planeta Terra, diante do tamanho do universo, é um pontinho, é quase nada. Aliás, o Carl Sagan dizia isso, um grande astrofísico ateu, que na época dele foi a pessoa que mandou um equipamento mais longe da Terra, que fez uma foto distante da Terra e um pálido ponto azul no canto, é assim que ele chamava, pálido ponto azul. Apesar de ser ateu, Carl Sagan dizia que ele acredita no Deus das lacunas. O que significa isso? Até onde a ciência explica, para ele está explicado, ele era ateu. Agora, onde ele não tem resposta para esse ordenamento perfeito de todas as coisas, ele dizia que existe uma lacuna, pois ele não tem resposta, a ciência não tem resposta. Ele dizia, olha, eu acredito nesse Deus das lacunas, eu acredito nesse ser que fez todas as coisas perfeitas na qual eu não tenho resposta. Ele era honesto, era um ateu, mas honesto. Agora, Padre Guido, a gente já está caminhando para o final do programa. Se der tempo, Alessandro, nosso diretor, vou passar 5 vias no GC, prepara para a gente terminar com isso. São Tomás de Aquino, além dele chegar por essas conclusões racionais, lógicas, filosóficas, lembrando que a filosofia é uma ciência que busca respostas mais profundas que a razão pode alcançar. Ele entendeu tudo isso de maneira, sim, racional, mas ele sabia que, no fundo, se tratava todas essas coisas, o princípio motor de todas as coisas, aquele ato, aquele ser que é só ato e não é potência, aquela causa não causada, etc. Todas essas coisas, ele tinha consciência que era Deus, e que esse Deus se revelou através do nosso Senhor Jesus Cristo e nos deu o Espírito Santo. Perfeito. Pois ele se tratava de um grande santo, né, Padre Guido? Sim, acreditamos plenamente em tudo isso e ele fez questão de apresentar estas 5 vias para fazer com que todos pudessem acreditar na existência de um Deus que não somente existe, mas um Deus que também é amor. E, portanto, através deste estudo, nós chegamos a uma adoração de um Deus que não deixa escapar nenhum pormenor, digamos assim, para que nós, criados à imagem e semelhança dele, inclusive ele cita o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e faz questão que o homem se torne cada vez mais digno de ser imagem e semelhança de Deus. Rapidinho, vamos passar então. A primeira via de prova da existência de Deus, né? Deus, um motor, digamos assim, imóvel. Um motor imóvel. A prova pelo movimento ou a modificação. A segunda via, Padre Guido, como é que chama a segunda via? Da causa eficiente, né? E portanto, através do estudo de um que precisa do outro, chegamos exatamente à existência de um Deus que é causa, certo? E que gera... Padre, desculpa interromper, a gente não tem tempo para resumir mais, porque o programa vai acabar. Só citando, a terceira é... do contingente e do necessário. A prova pelo ser necessário. A quarta... dos graus da perfeição, certo? E o quinto da ordem do cosmos. Só dá tempo para o senhor nos dar a bênção para encerrar, Padre Guido. Olha, passou um instantinho, pois né? Tá bom, gente, vamos estudar e conhecer. Agradecemos a Deus por a sua presença que anima a nossa caminhada. Um abraço especial à família do Dr. Carlos Carvalho, Dona Cristina, a Juliana e a Luciana de Bauru. Um abraço e a minha bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Padre Guido, muito obrigado. O programa voou. É um assunto complicado e difícil, mas a gente tentou fazer um voo panorâmico para que você possa buscar depois isso em outras fontes, livros, na internet, cursos, etc. Vou fazer o sorteio aqui já, conforme prometido aqui, do livro do Carlo Maria Martini. Vamos ver quem vai levar para casa hoje. Nós vamos mandar o livro para Maria Madalena Beraldo, na cidade de Serra Negra. Cidade de Serra Negra, Circuito das Águas aqui no estado de São Paulo. Maria Madalena Beraldo, muito obrigado pela sua participação. Vai receber na sua casa esse livro. Além das 5 vias, são muitos outros argumentos filosóficos. Como eu citei aqui, por exemplo, o argumento ontológico de Santo Anselmo, né, que é interessante, fica por uma outra oportunidade para a gente aprofundar. Existem outras causas, por exemplo, design inteligente, etc. Mas repare, eu citei São Tomás de Aquino, eu citei Santo Anselmo, eu citei o padre Lemaitre, que desenvolveu a teoria do Big Bang, porque a igreja não é contra a ciência, isso é uma idiotice, uma mentira.
A igreja, inclusive, criou as universidades no período de São Tomás de Aquino, na escolástica. Foi a igreja que criou as universidades. 30 crateras da Lua, as primeiras 30 crateras que foram descobertas na Lua, O nome de jesuítas. leva o nome de 30 jesuítas. Sim. Por quê? Para dizer que em todos os ramos do estudo a igreja estava presente. A sismologia foram os jesuítas que descobriram que é a ciência que estuda os terremotos. Então, vamos estudar, vamos crescer, aprofundar nossa fé e chegar à conclusão, como São Tomás de Aquino chegou, que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e Ele é o ser, Ele, obviamente, na pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas num só Deus, as razões dessas 5 causas, a origem e a razão dessas 5 causas. O programa Eclésia fica aqui, por hoje a gente está terminando. Semana que vem a gente conversa sobre um outro assunto relacionado à doutrina da fé católica. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Uma boa semana, uma grande semana. Até lá. Tchau, tchau.